Boa tarde. Bom, eu me chamo Priscila Oliveira e eu estou aqui para representar um ministério muito especial chamado Farm2. Farm2 é uma organização mundial que nasceu no coração de uma mulher chamada Joy e eu gostaria de apresentar aqui para vocês. É aqui que passa? Muito bem. Esse é o lema da Farm2, João 10:10. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Hoje, nós entendemos que Deus tem um evangelho e que nós temos as 3 mensagens angélicas. Só que existe uma parte desse evangelho que é especialmente pregar o evangelho aos pobres. E a forma como nós pregamos o evangelho aos pobres não necessariamente é a mesma forma como o evangelho é pregado àqueles que têm mais condições. Então, o Farm2 ele usa os princípios dos 8 remédios de Deus, mas adaptados a essa realidade. Porque, por exemplo, essas meninas que não têm nem onde buscar água, elas têm que caminhar vários quilômetros para conseguir água. Como que a gente fala para elas que tem que ter água em abundância? Como que a gente fala para eles que é para beber tantos copos de água ou para fazer hidroterapia em banheiras, né? Não é uma realidade tão simples, até porque muito da água que existe na África é contaminada, com fezes de animais, com fezes de gente. Então, pensando nessa realidade, uma outra realidade é a questão da nutrição. Existem muitas crianças na África que elas têm problema de nutrição desde o ventre, porque, por exemplo, as mães elas têm um parto após o outro. Então, enquanto o corpo da mulher ainda não se refez, enquanto ainda não tem nutrição adequada para um novo bebê, o corpo já está ali gestando novamente mais uma criança. Então, as crianças já nascem desnutridas por problemas de nutrição com a mãe. Aí, nós podemos ver um dos modelos, que é uma forma simples de entender se a criança está bem nutrida ou não. Eles têm ali, como se fosse uma etiquetinha, e eles passam a circunferência do braço para medir se a criança está desnutrida ou não. Um outro indicador é a cor dos cabelos. Quando a cor dos cabelos da criança está um pouquinho avermelhada, eles conseguem perceber se existem carências e deficiências nutricionais. Aqui nós temos as chamadas zonas azuis, que são lugares onde você tem ali um grande índice de vida, de saúde. Um desses é Loma Linda, né? Que é um lugar que é muito habitado pelos adventistas do 7º dia. Você também tem Okinawa, no Japão, você tem a Grécia, você tem Sardinha, na Itália. E aqui estão alguns dos indicadores que fazem com que a qualidade de vida nas zonas azuis sejam maiores, né? Você vê que está centralizado na família, eles não fumam, têm uma alimentação baseada em plantas, fazem exercício físico, se engajam socialmente, comem bastante legumes, trabalham no jardim, certo? E você tem ali alguns outros indicadores. Mateus 25, 37 e 40, Jesus vai falar sobre os bodes e sobre as ovelhas. E no livro Benefício Social, página 199, diz assim: você pode dar aos pobres e prejudicá-los, porque você ensina eles a serem dependentes. Em vez disso, ensine-os a se sustentarem. Essa será uma verdadeira ajuda. Os necessitados devem ser colocados em posição onde possam ajudar a si mesmos. Então, essa foi uma forma que o Farm2 viu de poder ajudar as pessoas que estão em necessidade e levar o evangelho aos pobres, não dando simplesmente, mas ensinando eles a se ajudarem através daquele que é o acróstico do Farm2. Cada uma das letras desse acróstico tem uma representação. Então, Farm é de agricultura, A de atitude, que seria ali atitude mental, o perdão, a questão da confiança em Deus, o repouso, onde eles ensinam não somente sobre o repouso das 8 horas de sono e o repouso do sábado, mas também o repouso de uma gestação para outra, que a mulher tem ali um período de uma gestação para outra. Na questão das refeições, são não somente refeições baseadas em plantas, mas também com aquilo que eles aprenderam a cultivar. E uma coisa muito interessante desse ministério é que, além de ensinar a agricultura como uma forma de subsistência, é especialmente
o primeiro módulo fala assim, um trabalho de amor, mostrando que Deus foi o primeiro jardineiro. Então, as pessoas elas conseguem ter uma nova visão acerca da agricultura. Tem também a parte de saneamento. É uma coisa simples. Existe uma torneira que eles fizeram, chamada tip-tap, que é uma garrafa com uma cordinha e 2 pauzinhos, e que eles, com o pé, conseguem virar a garrafa e lavar as mãos com cinza. Parece uma coisa tão simples, né, para a gente, mas essa medida tão simples já tem ajudado a reduzir a taxa de mortalidade nos lugares onde a FarmStream está trabalhando. A parte de temperança é falada não somente sobre a abstinência do álcool, mas também e principalmente sobre questões sexuais, porque eles têm assim um desenfreamento muito grande, pode-se dizer. Na parte de empreendimento, eles vão ensinar as famílias a não somente plantar, mas também a plantar para poder vender, a beneficiar os alimentos e poder vender esses alimentos beneficiados e a fazer também artesanatos e outras formas de empreendimento. Tanto que eles ensinam também as pessoas a parte de contabilidade, a parte de fazer empréstimos entre as aldeias, entre a comunidade. E a parte de água ensina não somente os benefícios da água por dentro, mas eles também ensinam a fazer hidroterapia. É muito interessante. Aqui vocês podem ver esses princípios mais detalhadamente. E a parte que eu acho mais bonita de tudo é que, no final desse curso, vamos dizer assim, eles colocam Deus no começo, no meio, só que de uma forma mais disfarçada, vamos dizer assim, né? Mas, no final, eles dão estudos bíblicos. E muitas famílias têm decidido entregar a vida a Jesus através desse trabalho. Agricultura e missão. Nós vemos essa citação que diz assim: quando os métodos corretos de cultivo forem adotados, haverá muito menos pobreza do que existe agora. Pretendemos dar ao povo lições práticas sobre o melhoramento da terra e, assim, induzi-los a cultivar sua terra, agora ociosa. Se conseguirmos fazer isso, teremos feito um bom trabalho missionário. Então, se nós conseguirmos incentivar as pessoas a trabalhar a terra que elas já têm, não precisa ser grandes extensões de terra, mas um pedacinho, que tal, nós já vamos estar fazendo um bom trabalho missionário. E isso quem disse foi o Senhor. Aqui mostra o que é que essas famílias aprendem. Elas aprendem a fazer compostagem, horda, a parte da saúde mental, a parte das gestações, aqueles detalhes que eu já comentei com vocês. O FarmStream, ele nasceu na Uganda. A Joy, ela era uma nutricionista que não conhecia o Evangelho e ela já trabalhava em vários países onde tinha pobreza, a África, Brasil e alguns outros. E quando ela teve um encontro com Cristo e leu alguns dos livros da irmã White, ela entendeu que aquilo que ela já fazia tinha muito a ver com missão. Então, ela foi fazer um trabalho missionário na África, lá na cidade de Uganda, e quando chegou lá, Deus deu uma visão para ela, dizendo assim: olha, uma semana é muito pouco. Quando você sair daqui, o que essas pessoas vão fazer? Então, Deus colocou no coração dela de que alguém deveria continuar esse projeto, mas ela não sabia como. Então, a mocinha se aproximou dela, enquanto ela estava pregando, e disse assim: olha, eu quero fazer parte da sua equipe. E, a partir desse momento, Deus colocou no coração dela de que todo o salário dela, que ela ganhava nos Estados Unidos, ela iria mandar para a África para poder sustentar 5 obreiros. E é assim que eles têm trabalhado na África. Hoje, eles já conseguem algumas doações e eles têm sustentado algumas pessoas e isso cresceu. Foi para o Sudão do Sul, Ruanda, Malawi, Zimbábue. Só que agora tem sido feito um trabalho muito bonito nas Filipinas com os rebeldes, né? O pessoal do Light, eles convidaram o currículo do FarmStream para poder aplicar ali na região, e eles têm tido resultados muito bons. Também Cuba, um país comunista, eles têm conseguido levar o evangelho através da agricultura. Eu soube há umas 2 semanas que lá no Ministério Quebrada Leão, na Bolívia, eles também já estão dando esse curso para os alunos. E nos Estados Unidos eles também têm um treinamento de 1 semana. Aqui são alguns dos treinamentos, aqui nas Filipinas. E aqui vem falando sobre as regiões onde os nossos irmãos adventistas estão passando por pobreza. Então, não são somente as pessoas que precisam do evangelho que estão fora, mas muitos dos nossos também têm passado por grandes necessidades. E Deus diz assim: somente o método de Cristo dará verdadeiro sucesso em alcançar o povo. O Salvador misturava-se com as pessoas como quem desejava o bem, manifestava simpatia por eles, atendia suas necessidades e conquistava sua confiança. Então, ele os convidava: siga-me.
E essa é a maneira como o FarmShoe tem trabalhado. São pessoas da própria região. Ao invés de mandarem missionários para esse lugar, eles treinam a população da própria região para que sejam missionários. E aí cada família vai treinando outras famílias, que vão treinando outras famílias, que vão treinando outras famílias. Isso também tem acontecido nas Filipinas, isso também tem acontecido em Cuba. Aqui vocês podem ver, toda essa comunidade são pessoas que moram lá mesmo e que trabalham como voluntários do FarmShoe. Aí um treinamento que vai acontecer, ou melhor, que aconteceu. Aí está 2022, mas na verdade foi 2021. A gente pode ver até o Dr. Kim ali junto com eles. Os planos de Deus versus os planos do homem, né? Deus ele desejava que o ser humano tivesse uma alimentação saudável. Só que quando você não cultiva, como que você faz para ter uma alimentação saudável? Então nós ensinamos aí esses princípios, onde eles cultivam os alimentos e depois eles aprendem a preparar os alimentos que eles mesmos cultivaram. Aqui eles fazendo leite de soja. Esse relato aqui é muito interessante. Ele diz que depois que o FarmShoe foi apresentado nessa aldeia, isso mudou a vida dessa pessoa, porque ela aprendeu a comer, ela aprendeu a ser saudável, ela aprendeu a vender o restante que ela tinha, e eles conseguiram mandar os filhos para a escola depois que eles conseguiram esses recursos, né? Então, os 5 princípios da FarmShoe são liberdade financeira, liberdade da vergonha, onde várias meninas na África não conseguem ir para a escola porque menstruam. Então, como eles não tinham acesso a absorvente, eles conseguiram fazer uma parceria com uma empresa chamada Afripedes, que oferece absorventes de pano. E aí vocês estão vendo uma cartinha aí no cantinho de uma menina que agradeceu muito, porque agora ela poderia voltar a estudar por um ato tão simples, que para a gente parece simples, mas que para as pessoas que necessitam faz toda a diferença. A liberdade das doenças, eles também têm uma parceria com uma empresa que cava poços artesianos. Então, quando eles têm uma comunidade que estão certificadas com o curso da FarmShoe, eles conseguem ali cavar poços artesianos nessas comunidades. Liberdade para compartilhar não somente a alimentação, mas também o evangelho. E liberdade para crescer através do empreendedorismo. Esse curso, ele também está no currículo de 3 universidades adventistas que tem na África. E, por fim, eu gostaria de ler esse texto que diz assim: há muitos que reclamam de Deus porque o mundo está tão cheio de carência e sofrimento. Mas Deus nunca quis que essa miséria existisse. Ele nunca quis que um homem deveria ter abundância de luxos da vida enquanto os filhos de outros choram por pão. Porque o Senhor é um Deus de benevolência. Então, Deus ele não está satisfeito com essa situação que existe no mundo e Ele tem convidado a nós. Embora seus recursos não sejam suficientes para alimentar milhares, podem ser suficientes para alimentar um. Na mão de Cristo, eles podem alimentar muitos. Como os discípulos, dê o que você tem e Cristo multiplicará o dom. Essa é uma promessa de Deus para as nossas vidas e nós devemos crer. Aqui são algumas fotos dos treinamentos. E aqui está o curso virtual. Nós temos o curso em inglês, em espanhol, completamente gratuito. Aqueles que tiverem interesse, é só entrar nesse site, fazer a inscrição, e vocês vão ter acesso ao curso. E o mais interessante é que, a partir do próximo semestre, nós já começamos a trabalhar na tradução desse material para o português. A gente já tem a apostila traduzida, ela está sendo revisada até o final de julho. E tem uma outra surpresa também muito interessante, é que aqui no Brasil nós vamos ter 4 lições especiais com mandioca. Então, nós vamos entender sobre o valor nutricional da mandioca, nós vamos entender a melhor forma de cultivo da mandioca consorciada com algumas hortaliças e grãos. Nós vamos ter também a parte de beneficiamento da mandioca e a última parte, a parte de empreendimento. Essas lições elas estão sendo produzidas pela Geile Viviane, que é uma agrônoma adventista da Bahia. E nós vamos ter, além da parte online, até o final do semestre, nós vamos ter a parte prática para aqueles que desejarem se inscrever nesse curso online. Então, que Deus possa nos abençoar. E a última citação diz assim: em si mesmo, o encanto da natureza, desvia a mente do pecado e das atrações mundanas, para a pureza, a paz e para Deus. Então, que nós possamos contemplar a Deus em tudo que nós façamos e estar mais perto dele. Obrigada pela oportunidade, que Deus abençoe.